minha gente! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Vamos hoje para a nossa segunda aula da série de ponto cruz com a Ana. São algumas aulas gratuitas que nós vamos ter por aqui no canal para que você aprenda do zero ponto cruz e comece a fazer de verdade, os seus pontinhos bonitinhos com as técnicas. E falando em técnica, hoje nós vamos falar sobre uma delas. Mas, se você está chegando por aqui antes, eu quero te desejar, seja muito bem-vinda, à nossa segunda aula. Você que está chegando caindo de paraquedas aqui no canal, ou você que já me acompanha lá no Instagram, que é @AnaSantosBordados. Se você não está por lá, vai lá também, que lá também tem bastante dicas sobre ponto cruz. E hoje nós falaremos sobre uma técnica que eu considero bastante importante. Aliás, o ponto cruz tem duas técnicas que eu sempre vou falar muito bem pra vocês, Vocês sempre vão ouvir, bem ou mal delas duas, mas eu sempre vou falar bem. Por quê? Eu acredito que com estas duas técnicas a gente consegue fazer um bordado muito bem feito, principalmente pra gente que quer vender, Mas também pra quem quer fazer um enxoval do nosso bebê, pra dar de presente, alguma coisa que seja bem feito também, minha gente? Então, hoje nós falaremos sobre o direito perfeito. Vou explicar pra vocês o que é esse conceito, do direito perfeito, e vamos fazer alguns pontinhos também juntas, pra gente já começar a caminhar e aprender de verdade, minha gente? Porque é o que eu falo. Sem prática, a gente não aprende, beleza? Então, vamos lá. O que é o direito perfeito, Ana? O direito perfeito no ponto cruz consiste em você fazer o seguinte: a primeira perninha do X, ficar sempre para a direita. Então, quando você fizer o seu bordado, a ideia que você precisa ter na sua cabeça vou bordar um coração. Eu preciso sempre fazer a primeira perninha de todo o meu desenho. Vou começar meu coração aqui, de baixo. Eu preciso ir até em cima, fazendo uma única perninha, que é uma perninha para a direita. Depois, quando eu chegar lá e preencher todo o meu desenho, eu volto cobrindo. Então, esqueça a ideia de já fazer o X por completo, X por X, ou então fazer fileira por fileira de X completo, porque isso faz com que o seu bordado fique com uma sensação de embolada. Quando você faz a primeira perna de todo o seu desenho e depois volta cobrindo, a sensação e ele fica mais bonito, Você consegue visualizar o X arrumadinhos, todo mundo no seu lugar, ali tudo certinho. Então a ideia é que a gente aprenda a fazer este ponto cruz. O ponto cruz que fica tudo certinho, tudo bonitinho, tá? Então como que a gente vai fazer? A gente vai começar o nosso ponto sempre para a direita. Isso é a ideia do direito perfeito. Todas as primeiras perninhas do X para a direita. Quando você voltar cobrindo, e aí as suas perninhas vão ficar para a esquerda, certo? Ana, como que eu faço então? A gente viu como começar, na primeira aula. Se você ainda não assistiu, pode voltar, a aula tá aqui salva. Como começar no ponto cruz. Então a gente vai fazer a argolinha, normalmente passar a nossa agulha por dentro da argolinha. A primeira perninha vai ficar para a direita. E aí como que a gente preenche esse desenho? A ideia é sempre preencher por fileira, sempre na diagonal e não na vertical. O que acontece quando você faz fileiras na vertical? Quando você for fazer a fileira na vertical, se vocês quiserem, façam esse teste, tá? Porque nada melhor do que a gente visualizar para ter uma noção de como realmente fica. Não sai acreditando, só porque a Ana falou, então é isso. Faça, testem. Isso eu sempre falo pra vocês, tá? Pra vocês terem a noção do que eu estou falando. Então, pega um pedaço de etamine e faz borda um coração. Um você vai bordar sempre na diagonal e o outro na vertical. Você vai ver que os seus pontinhos não vão ficar tão arrumados, um comparando com o outro. Na diagonal, na horizontal, ele vai ficar certinho. Mas na vertical, o que vai acontecer? Uma perna vai ficar maior do que a outra. Isso acontece por causa do etamine mesmo, tá? Então, quando você estiver subindo, a sua perna vai ficar com a sensação de que tá grande. Quando você estiver descendo, ela vai ter uma sensação que está menor.
Ou pode acontecer ao contrário, subindo, ela ficar com uma perninha com a sensação que tá mais curta. Quando você voltar, parece que você fez um riscão no seu ponto. E isso não fica legal. Isso parece que o trabalho foi mal feito, né? Não teve capricho. E eu sempre falo também pra vocês, a questão do capricho no ponto cruz é muito importante, tá? Então, como que você faz o seu ponto cruz? A ideia principal é sempre na horizontal, tá? Esquece diagonal que eu falei errado. Sempre na horizontal. Então, você vai bordando sempre as fileiras, uma perninha só e vai subindo. Qualquer desenho que você faça, letra, qualquer coisa, faz nesse sentido. Vou bordar a letra A, né? Sempre fileira por fileira. Ah, Ana, mas a letra A são 2 pauzinhos assim, né? Tem 2 casinhas na vertical e só tem 2 pontinhos na fileira, é isso mesmo? Na horizontal? Beleza, é isso mesmo. Você vai fazer de 2 em 2, 2, 2, 2, 2, até preencher a perna lá, né? O A, no caso que você vai bordar, por exemplo. Serve para letra, serve para desenho. Então, sempre na horizontal. Sempre assim, tá? Quando chegar lá em cima, no topo do seu desenho, da sua letra, enfim, do gráfico que você tá bordando, você volta com a perna para a esquerda. Beleza? Então, a ideia do direito perfeito é essa. Quando você fizer isso, você vai ver a diferença que dá no seu bordado. E claro, sempre com capricho, com cuidado de que colocar a sua agulha certinho no buraco, não comer a linha, né, que já tá ali. Se você ficar comendo a linha toda hora, quando você for voltar ou então fazer a casinha de cima, o ponto da casa de cima, vai ficar feio também. Vai passar a sensação de embolado. Quando você puxar a sua linha, não dá puxão, porque isso faz com que o etamine, ele fique com vários buracos assim bem enormes. E aí depois, quando você finalizar o seu bordado, você vai ver que vai ficar cheio de buraco no meio do bordado. Fica feio também, tá? Então, delicadeza, gente. Mão de fada, né? Como todo mundo fala, chama aí as bordadeiras de fadinha. Então é mão de fada mesmo. É puxar na delicadeza. O que eu gosto muito de fazer e indicar para as minhas alunas é o seguinte: pega a agulha, né? Passa ali no etamine, puxa um pouquinho com a agulha. Mas quando estiver chegando perto, puxa ali, ó, com o seu dedinho mesmo. Assim você já vai ter mais ou menos uma noção. Quando a linha encostar no etamine, chega, não precisa dar puxão. Não precisa deixar a linha ali, né, grudada, esmagada no etamine. Ela só precisa ficar ali rente ao etamine, não, né, toda torcida ali, esmagada, não. A mesma coisa quando você voltar. Puxa sempre com delicadeza, nada de pegar a sua agulha e acabar entrando na casinha, pegando a linha que tá ali, tá? Porque isso tudo vai deixar o seu bordado feio. Então, tentem fazer dessa forma, né, como está explicado aqui nessa aula, que você vai ver a diferença, eu tenho certeza absoluta disso. As alunas que falam, Ana, realmente, né, dá pra ver a diferença. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente segue essa linha, né, do direito perfeito. A primeira perninha sempre para a direita e a segunda voltando, cobrindo, né, para a esquerda, e a gente vai seguir sempre na horizontal, beleza? Então, vamos lá. Então, meninas, vamos lá. Já tô aqui com o material que a gente vai bordar. Pinguei aqui, minha gente, um quadradinho, tá? Pra gente fazer juntas. Só pra gente ter ideia mesmo, nas 2 últimas aulas nós vamos bordar um gráfico legal juntas, tá? E aí, nossa argolinha aqui, lembra, nada de nó. Primeira aula eu falei, já coloquei a linha aqui na agulha e deixei a nossa argolinha pra gente iniciar. Então, vamos lá. Vamos bordar esse quadrado aqui todo no direito perfeito. E com a ideia que eu falei pra vocês, né? Sempre fazendo na horizontal e depois a gente volta cobrindo, né? E os pontinhos vão ficar pra esquerda, beleza? Então, a gente vai começar do mesmo jeito que nós começamos na prática na aula 1 da nossa série. Então, passei aqui, fez a argolinha. Outra coisa, é indiferente, tá? Eu tô começando daqui pra cá, mas você pode começar daqui pra lá. É um hábito meu, então veja o que você melhor se adapta, não tem problema. Se você começar daqui de cima pro lado, desse lado pra cá, nesse desenho não vai fazer diferença, tá? Nas 2 últimas aulas nós vamos ver que em alguns desenhos a gente precisa fazer uma perguntinha básica pra gente conseguir fazer
ele no direito perfeito. Mas deixa isso lá para as últimas aulas. Nessa aula, como é um quadradinho, então tanto faz. Você começar daqui para cá, daqui para lá, de cima, né? Daqui para cá e daqui para lá, não vai fazer diferença. Mas sempre nesses 4 pontinhos aqui do canto, a gente precisa começar para seguir a nossa linha da horizontal, tá? Então, passei minha agulha aqui. Arrumo a minha linha e vou para casa do lado. Quando eu vier para casa do lado, minha perninha vai ficar para a direita. E vou fazer esta fileirinha aqui toda, sempre para a direita. Quando eu finalizar esta fileira, aí sim eu subo para a fileira aqui superior, tá? E assim a gente vai fazendo. Ó, veja que a minha agulha aqui, ela tava com a ponta para cima. Como eu vou fazer essa fileira daqui para lá, a minha agulha, ó, mudou a direção. Então, ela vai ficar com a ponta para baixo. Então, eu vou entrar aqui. Deixa eu tirar a linha aqui da frente. E vou sair na casinha daqui. Mas eu tenho que tomar cuidado para não pegar a linha, tá? Que já tá aqui, lembra que eu falei? Que se comer a linha, o bordado já começa a ficar feio. Então, e assim eu vou fazendo toda essa fileira. Sem ficar sambando com a agulha, para o ponto não ficar todo aberto. Aqui a minha agulha já muda de posição, porque eu preciso subir. Então, a pontinha dela, ó, vai pra cima. Mas lembra que eu falei na primeira aula também, nunca muda a posição da agulha. Nesse sentido, de vertical, horizontal. Começou na vertical, vai vertical todo o seu desenho. Aqui. Aqui chegamos no final do nosso desenho, certo? Todos os nossos pontinhos ficaram para a direita. Agora sim eu volto fechando o meu X. Agora eu volto, todo mundo vai ficar para a esquerda, também em fileira. Horizontal, horizontal e horizontal, horizontal, até finalizar. Tomo o mesmo cuidado para não comer a linha, que já tá aqui nos pontinhos. E vou fechando todo ele. Finalizamos aqui o nosso bordado. Então, ó, veja que o quadradinho ficou todo mundo para a direita, né? O nosso avesso também ficou todo mundo para o mesmo lado, todo mundo na vertical, tá? A gente vai saber mais sobre o avesso perfeito na próxima aula. Então, todo mundo ficou para a direita, beleza? Então, essa é a ideia, minha gente, do direito. Toda a primeira perninha para a direita, volta cobrindo para a esquerda. E todo mundo na horizontal, tá? Nada de bordar na vertical. Mas testem em casa para vocês verem como que fica a diferença do bordado fazendo os pontinhos na horizontal e na vertical, tá bom? E outra coisa, tem gente que fala assim, Ana,
eu faço todo mundo pra esquerda primeiro e depois eu volto cobrindo pra direita. Não tem problema, tá? Não tá extremamente errado, não. Nossa, que pecado, né? Não tem nada disso. Mas a ideia é você manter todo mundo sempre assim. Se você faz todo mundo pra esquerda, acho que às vezes por ser canhota, destra, enfim, eu acho que não sei se por isso que a pessoa faz, né, pra esquerda. Mas se você começou a fazer pra esquerda, mantém teu bordado todo assim pra esquerda. Beleza, minha gente? Então é isso. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Pode mandar mensagem lá no direct do Instagram também, que é @AnaSantosBordados. E a gente vai se falando. E na próxima aula eu espero todas vocês aqui comigo. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.